A paz de Deus, amados irmãos e irmãs, joias preciosas na presença de Deus. Amados, tem entrado muitos irmãos no grupo e ainda não pegou o início da obra de Deus após a pandemia, né? Assim, no início da pandemia para cá. E muitos me perguntam por que nós utilizamos o Inário 4. E o Senhor me deu de explicar em áudio, devido para ficar mais fácil para todos. Amados, todos nós sabemos que quando Deus revelou a graça para o saudoso irmão Luiz Franciscon, o nosso primeiro inário foi o número 1, né? Foi orado e confirmado por Deus para ser o número 1. Com o andamento da obra, com o passar do tempo, houve a necessidade de ter o número 2, o inário 2. Aí foi orado e confirmado por Deus para ter o inário 2. Depois foi orado e confirmado por Deus para ter o inário 3. Depois foi orado e confirmado por Deus para ter o inário 4. Inclusive, o saudoso há boatos, né, relatos, que fala que o saudoso irmão Vitório Angerer, ele dizendo o relato de terceiros, que Deus tinha mostrado para ele que o inário 4 seria o último. E aí vem a questão. Muitos me perguntam, então por que veio o inário 5, né? Se Deus mostrou para o saudoso ancião lá do Brás, Vitório Angra, que o inário 4 seria o último, por que surgiu o inário 5? Amados, porque há muitos anos atrás houve uma queda de braço entre a congregação e os pessoal de Jandira, né? E aí, amados irmãos, há relatos que falam que os pessoal de Jandira ganhou na justiça para ficar com o inário 4, né? Houve uma briga assim por causa de inário, por causa de templo, né? Isso tudo em São Paulo. Jandira é o nome do bairro dessa irmandade lá de São Paulo, né? E aí, amados irmãos, para a congregação não perder alguns templos, acabou os pessoal de Jandira ficando com o inário 4, né? Embora houve relatos também que o pessoal de Jandira ficou com alguns templos também, né? Então, o que acontece? O certo era a congregação ter ficado com o inário 4, né? Porque se Deus mostrou para o saudoso irmão Vitório Angra, poderia perder até mais tempo, mas que ficasse com o inário 4. Porque a graça de Deus não está no templo. A graça de Deus não está em templo feito pelas mãos de homens. A graça de Deus, ela está em nossos corações, né, naquele que tem Jesus Cristo, porque a graça de Deus é Jesus Cristo. Foi ele que morreu no madeiro da cruz para o perdão dos nossos pecados e trazer essa graça que é tão santa, né? E aqueles que for fiel até o último suspiro da nossa vida herdará a coroa de vida eterna, fará parte da realeza, né? Então, amados, a congregação acabou perdendo o inário 4, né? Então, e o inário 4 ficou com os irmãos de Jandira, né? E aí, como a congregação perdeu,
o inário 4, surgiu o dever deles abrir, fazer outro inário, né? Porque a justiça cedeu, né, o inário 4 para os irmãos de Jandira, né? Então o inário 1 foi orado e confirmado por Deus. O inário 2 foi orado e confirmado por Deus. O inário 3 foi orado e confirmado por Deus. O inário 4 foi orado e confirmado por Deus. E tem relato de alguém que fala, muitos que falam, que Deus revelou para o saudoso irmão Vitório Ângora, que esse seria o último inário. Aí o pessoal fala, e o inário 5 foi orado e confirmado por Deus? Aí nós não sabe dizer, porque ele veio para suprir uma necessidade. Então nós não sabe que foi orado e confirmado por Deus. Então, para evitar essas dúvidas, nós preferimos ficar no inário 4. E gera muita dúvida naquele hino, e tem vários hinos que gera dúvida. Então nós não sabemos se foi orado e confirmado por Deus. Talvez foi até orado, mas dizer que foi confirmado por Deus tem que ter uma certeza muito grande. Porque, por exemplo, tem aquele hino, o 260, que é o servo inútil. E quando é pedido aquele hino, eles falam que a pessoa, que aquele irmão ou aquela irmã que pediu aquele hino, 260, está se declarando inútil, que por mais que faz tudo por Deus, ainda é considerado inútil, está se humilhando na presença de Deus. Mas será que foi orado e confirmado por Deus? Vamos ver nesse hino, na passagem dos talentos. Aí nós vamos descobrir quem é esse servo inútil, né? Na passagem dos talentos, aquele senhor deu um talento para alguém, né? E aí depois deu 2 talentos para outra pessoa e depois 5 talentos para outra pessoa. Quando passou algum tempo, esse senhor que distribuiu esse talento voltou. E esse senhor tinha falado para eles granjear os talentos. Quando ele voltou, perguntou àquele que tinha dado 5 talentos: cadê os 5 talentos que eu te dei? Aí esse que recebeu os 5 talentos, falou assim: olha, senhor, o senhor me deu 5 talentos e mandou granjear. Então eu granjeei e transformei ele em 10. Aqui os 10 talentos. Aí ele pegou e falou assim: fez bem, servo valente, amado do Senhor. Aí depois ele chegou no que deu 2 talentos e falou assim: eu te dei 2 talentos, o que tu fizeste com ele? O que ganhou 2 falou assim: ó, só mandou multiplicar e eu multipliquei. Então eu fiz o 4 com ele. Aí esse senhor pegou e falou assim: fizeste bem também, homem de Deus. Você foi fiel no pouco, no muito, eu te colocarei também. Aí quando foi no que entregou um talento, chegou nele e falou assim: cadê aquele talento que eu te dei? E esse pegou e falou assim: olha, senhor, eu sei que o senhor é um homem rígido, né? É um homem justo. Eu fiquei com medo de investir esse único talento que o senhor me deu e acabei enterrando. Aqui o único talento que o senhor me deu, do jeito que o senhor me deu, eu estou devolvendo. Aí ele pegou e falou assim: o senhor dele, você deveria pelo menos ter colocado no banco para correr algum juro, né? Vai para o lago de fogo do inferno, servo inútil. Chamou ele de servo inútil e falou que ele ia para o lago de fogo, né? Onde terá pranto e ranger de dentes, né? Então, amados irmãos, então ainda chamou ele de servo inútil. Então, Deus, por mais que a gente se declara fraco, humilde, Deus nunca vai chamar um filho dele de servo inútil, né? Então, assim, gera dúvida no inário 4, por isso que nós prefere, para não ter dúvida nenhuma, pode ser que os pessoal da congregação, pode ser que esteja até certo, né? Mas nós, para evitar todas as dúvidas e não correr o risco de fazer as coisas erradas, nós vamos continuar no inário 4,
da forma que Deus revelou, que foi orado e confirmado por Deus. Deus abençoa a todos, amamos vocês. Fica com Deus. Aqui quem fala é o irmão Clodoaldo, ancião da graça de Deus. Deus abençoa a todos.